Finalmente, esse aqui já está no ar. Depois de 4 tentativas. Agora vai. Agora vai, agora vai. Vamos ver se o Agora vai. Nelson entra aqui. Ó, Pronto. entrou. Agora Tudo entrou. em casa. Finalmente estamos todos reunidos. Irmãos Ponces. Irmãos Ponce, eu vou contar. Eu fiz duas lives agora de manhã, né? E essa aqui agora das 11 horas tá trancada. Eu tenho a Não. impressão que é do café. Tu sobrecarrega. Mas não adianta nada. Não adianta nada. Vamos dar andamento porque todos temos que cumprir horários. Já estamos entrando atrasados. Tiago, como sempre, a gente se apresenta. Eu sou Gilberto, eu sou empreendedor desde sempre e atualmente estou desenvolvendo uma atividade de mentor para pessoas, casais e empresas sobre planejamento. Então, é a minha nova atividade. O meu arroba é Gilberto Ponce Dias. Então, agora o Nelson se reapresenta. Tá bom. Estão me ouvindo bem? Sim. Tudo bem. Então, tá bom. Eu ouço vocês baixo, mas eu estou ouvindo. Eu me chamo Nelson, né? Irmão de Gilberto, Nelson Ponce. Eu sou youtuber iniciante, já com algumas outras profissões, e nesse momento eu estou como estagiário em uma imobiliária. Então, é mais uma atividade que eu acrescento no meu portfólio. Tá? Então, prazer te receber, Thiago. Está me ouvindo bem? Tudo beleza? Vamos nós. Tudo tranquilo, tudo bem. Então, me apresentando. Me apresentando, meu nome é Thiago. Eu sou da cidade de Pelotas, formado em odontologia há 12 anos, 12 para 13 anos. E atualmente também fotógrafo de paisagens e transformo a minha fotografia em quadros. Então, são as minhas duas atividades empreendedoras que eu faço, e atualmente a mais recente, que a gente pode falar até um pouquinho mais, eu estou pelo Instagram da fotografia, né? Mas eu vou contar minha história como dentista, né? E o porquê que a fotografia entrou na minha vida, que foi de uma forma diferente, digamos assim. Nós vamos falar, eu posso falar de hobby, né? Mas o hobby se tornou uma segunda profissão também, né? Então, primeiro, antes de começarmos tudo, vamos agradecer a audiência. Nós temos 3 aqui. Temos a Regina, o Magno e a Silvana e a Elaine na Casa da Prótese. Então, vamos lá. Nelson, assume a pergunta de curioso para o Thiago. Thiago, são 2 profissões, né? Sim. Uma de odontólogo, outra de fotógrafo, que já não é mais um hobby. Vamos lá. Começou com o hobby, né? Mas eu tenho... Pode falar. Não, deixa eu dar os recados paroquiais primeiro aqui, né? Para não esquecer de seguir o Thiago, né? O Thiago tem 2 canais, que é o Thiago Veiga Dentista e o Thiago Veiga Fotoarte. Fotoarte, né? isso. Porque como nós vamos ser vistos nos 3 canais, então é bom de lembrar para o pessoal seguir-nos, né? Nos 3 canais, tá? Então, para seguir o Gilberto, no Gilberto Ponce Dias, e o Nelson, que é ponce.nelson, tá? Então, dado isso, tá? Então, vamos começar. Como já iniciou um pouquinho diferente, vou deixar para a tua conta. Só para lembrar, o meu Thiago é sem H. Então, é Thiago Veiga, dentista, e Thiago Veiga, fotoarte. Né? Aí o Thiago é sem H. Se botar um H, já não acha. Então, é Thiago sem H. Então, vamos lá, Thiago. Começa a falar sobre o momento que tu começasse a ser um odontólogo. O momento que eu comecei a ser odontólogo... Deixou de ser um estudante para ser um empreendedor na odontologia. 2010, eu estava fazendo o meu 2º ano de pré-vestibular
cursinho pré-vestibular, e já estava cansado. Eu gosto de contar essa história porque eu já estava cansado já de pré-vestibular, de ir para aula de manhã. E olha como são as coisas. Eu estava cansado de estar na aula ali, sentado, e eu vou no banheiro, né? Me levantei, fui no banheiro. No meio do caminho, eu desviei o meu caminho, peguei o jornal e me deitei para dar aquela... Não façam isso, pessoal. Matadinha de aula. Mas peguei o jornal, vou ver as notícias do dia. Me sentei no banco do pátio e com o jornal na mão, eu vi um edital. Estão chamando para o vestibular do meio do ano passado. E ali no edital, eu sabia a minha colocação, né? A minha colocação, falando em números, eu não vou me lembrar exatamente, mas eu acho que a minha colocação era 115 ou 118 no geral, no panorama geral, e eles estavam chamando a partir do 103 para 20 e poucas vagas. E a minha vaga, a minha colocação, a partir do número que estavam chamando, já estava dentro das vagas, eu não precisava esperar ninguém desistir. Então, aquela minha matadinha de aula, que eu peguei o jornal para ler e já estava cansado dentro do cursinho, né? Hoje o dono do cursinho é meu paciente no consultório, né? Me fez ver o edital e que eu estava dentro da vaga e aquilo ali me caiu a ficha. Tinha só um pouquinho, passei. Tô dentro das vagas da odonto do meio do ano passado. Aí eu saí do cursinho, pedi licença ali pro pessoal, olha, eu vou aqui no consultório da minha mãe, que é aqui dobrando, minha mãe é psicóloga. Vou aqui no consultório da minha mãe, que é aqui dobrando. Preciso falar com ela. Cheguei ali, bati na porta. Minha mãe abriu com uma cara de apavorada. O que aconteceu, filho? Passei. Mas como assim? Passei no odonto do meio do ano passado. Estão chamando os números de vaga e a minha colocação está dentro do número de vaga a partir do número que eles estão chamando. A minha vida mudou por estar cansado ali da aula, mas a minha vida mudou da água para o vinho em pouquíssimos minutos. Não sei se o Nelson, acho que caiu a live do Nelson ali, mas vamos continuar. Não, o sinal está rodando, mas continua que eu estou te ouvindo, tá bem. Tá? Então, assim, eu passei no odonto. E eu tinha 5 dias para juntar todas as minhas papeladas, eu tinha 5 dias para juntar tudo que eu precisava para fazer o meu ingresso, né, apresentar na Federal, aqui em Pelotas, e fazer o meu ingresso, porque as aulas já tinham começado, e essas eram umas vagas remanescentes dos alunos que não fizeram a matrícula e não foram às aulas nos primeiros 15 dias. E aí eu fui chamado para odonto. E a minha vida mudou da água para o vinho em 5 dias. Assim começou o Thiago Dentista na faculdade, né? Bueno, aí trilhamos o caminho da faculdade, trilhamos o caminho da odontologia acadêmica, né? Quando eu me formei, eu trabalhei 1 ano e meio em clínicas, né? Clínicas aqui em Pelotas, em Rio Grande. Fui fazendo aquele pezinho de meia para montar hoje o meu consultório que eu trabalho, é o mesmo consultório, no mesmo local que eu trabalho aí há 13 anos. Então, conta para nós os percalços de montar um consultório. Não, os percalços de montar um consultório é o seguinte, não é barato, né? Hoje a odontologia, para iniciar aí um consultório particular, não posso te falar em números assim, mas tu põe por alto assim para tu montar uma sala, cadeira, autoclave, compressor, mobiliário, né? Alugar uma sala, reformar a sala para ela, tem que ter um bom investimento, né? E naquele início eu tinha um pouquinho de dinheiro guardado, meus pais, né? Mas não era o momento ainda, né? Então a gente primeiro trabalha para os outros, né? Então eu trabalhei em clínicas em Rio Grande
e trabalhei em clínicas em Pelotas, né? Terceirizando o meu serviço, né? Mas trabalhamos trabalhei e fiz o meu pezinho de meia maior, fiz render aquele meu pé de meia inicial de quem realmente está começando do zero. A partir do momento que eu me formei, tá, e agora? E agora comecei a largar uns currículos, recém-formado, sem experiência nenhuma no mercado, mas tem clínicas que te acolhem, tem clínicas que tem os responsáveis técnicos e te acolhem. E ali eu trabalhei 1 ano e meio, né? Fazendo, aí sim, aí eu fiz a minha poupança, ainda morava em casa de papai e de mamãe, né? Não tinha altos custos de vida, né? E fiz ali. Quando chegou 1 ano e pouco depois, um ano e meio depois que eu tava nessa vida, eu disse para a mãe e para o pai, olha, eu tenho tanto juntado e que o sonho de cada um é trabalhar para si, né? O sonho de cada dentista é ser autônomo, a autonomia que te trabalha para si mesmo, né? Ser o próprio chefe. Então, botamos ali no papel quanto eu tinha, né? É claro que o que eu tinha ainda era pouco, né? Mas, né? A gente agradece sempre aos pais, né? Que nos criam e nos dão toda a possibilidade e oportunidade para ser o que a gente é, né? E ali os meus pais, claro, deram aquela ajudadinha final para montar o que eu tenho, o que eu tive para iniciar, e assim a gente começou a trabalhar para si. E aqui eu estou no mesmo lugar há 13 anos. 12 anos, né? Porque aí o tempo que eu trabalhei antes não conta como o meu consultório particular, mas aqui eu tô em torno de 12 para 11 anos, mais ou menos. Fala, Nelson. E agora, eu não estou congelado mais, né? Tá, estamos conseguindo te ouvir. Tá. Estamos conseguindo te ouvir. Me diz uma coisa, eu ia perguntar dessa questão, como é que começa um odontólogo, né? Como é que ele entra no mercado, porque questões de código de ética não pode fazer propaganda. Então, Não. tu já começasse, para poder entrar, tivesse que entrar através de outro consultório. Naquela época, assim, por incrível que pareça, 10 anos atrás, 12 anos atrás, a internet ainda não é o que é hoje. Não era o que era hoje, né? Tinha muito Facebook, o Facebook ainda funcionava, o Facebook funcionava bem, mas o que é hoje o Instagram, o que é hoje obrigado, Adi. O que é hoje o Instagram de impulsionamento para atividades era completamente diferente há 10, 12 anos atrás. Então, sim, né, eu trabalhei em outros estabelecimentos, em outras cidades. Detalhe que eu me esqueci agora também, que não a carreira vai ficando a história, né? Eu também fui funcionário público em Piratini por um bom tempo. Então, logo em seguida também que eu estava trabalhando nessas clínicas particulares, né? Eu trabalhava em Pelotas, trabalhava em Rio Grande, né? E passei também num concurso público e... o Nelson caiu de novo, né? De novo, Mas eu também trabalhei em um concurso público em Piratini, né? Eu trabalhei por 8 anos também, indo e vindo de Piratini, que foi quando eu passei no concurso público em Piratini, que eu deixei de trabalhar nas clínicas, porque aí eu fiquei com um fixo, mesmo trabalhando em outra cidade, né? Mas eu fiquei com um fixo e montei o meu consultório. Então eu ia a Piratini, trabalhava, voltava, vinha para o meu consultório, eu não precisava ir todos os dias a Piratini, né? Eu ia 3 vezes, tinha semanas que eu condensava em 2 vezes por semana os meus atendimentos em Piratini, passava o dia lá, trabalhava lá particular também nos meus intervalos, voltava para Pelotas, voltava trabalhando para Pelotas e nos outros dias que eu não precisava estar em Piratini, eu trabalhava aqui no meu consultório, né? Aí chegou o dia que foram 8 anos de estrada,
começa a cansar também. Foram 8 anos indo e vindo. Eu nunca morei em Piratini, eu nunca fiquei por lá para trabalhar lá. Então, essas vindas e vindas, carro de estrada, histórias para contar de estradas também, que só tem história para contar quem está ali fazendo, né? Então, eu passei por poucas e boas em estradas também. Então, teve uma hora que chegou o momento de eu realmente parar de viajar, até porque nasceu meu filho também. Então, eu parei eu pedi exoneração de Piratini e aí, única e exclusivamente, fiquei em Pelotas, né? Mas o que o Nelson perguntou, e seria conveniente, né, tu citar, como é que tu fura a bolha das restrições? Porque na hora que tu trabalha em outra clínica, tu está te apresentando. Na hora que tu trabalha na prefeitura de Piratini, tu está te apresentando. Mas o teu cliente no consultório, como é que ele chega? Com as restrições que a ética determina. Hoje ainda existe o bom e velho boca a boca, né? A boa e velha indicação. Eu preciso fazer sempre um bom trabalho para o meu cliente aqui, para o meu cliente falar bem de mim para os amigos, e quando estou precisando do dentista, vai no Thiago, que o Thiago é legal. O ainda e velho bom boca a boca é muito válido, tá? Agora, falando de Instagram, como é que eu furo a bolha? O Instagram, tá? Como dentista, eu não posso fazer merchandising do tipo, venha no meu consultório e ganhe isso ou ganhe aquilo, né? Eu não posso colocar preço, eu não posso precificar, né? Então, assim, ó, eu trabalho no meu Instagram muito a minha imagem, tá? Eu trabalho no Instagram muito o Thiago, tá? Como profissional, e dos pacientes que me permitem, né, fazer fotografias, mostrar os antes e os depois, porque o que vende é eu mostrar o meu trabalho também bem feito. Porque apesar do boca a boca, né, do Gilberto falar para o Nelson que o Thiago é legal, que o Thiago é um bom profissional, mas o Gilberto falou para o Nelson, mas o Nelson vai no meu Instagram para olhar quem é o Thiago. E ali eu preciso realmente também vender a pessoa, o Thiago, e vender o meu trabalho, né? Existem várias restrições do CRO, mas o que trabalha, o que dá certo para mim, tá? No meu Instagram? Mostrar quem eu sou, mostrar quem é o Thiago, né? E mostrar os trabalhos e uma coisa que agora movimentou muito o meu Instagram, digamos assim, é a minha questão dos antes e depois, né? É de mostrar o paciente como chegou e de mostrar o paciente como está saindo, as mudanças, as transformações, né? O paciente que me permite também mostrar, por exemplo, assim, ó, o paciente, estou conversando ali com o paciente, e aí, gostou do trabalho? Não, adorei, né? E aí faz um elogio para mim, eu pergunto, olha, posso, né, privando o paciente, é óbvio que eu também não posso mostrar o paciente pelo código de ética, eu não posso mostrar quem é o paciente, mas privando o teu rosto, privando o teu nome, eu posso mostrar para as pessoas o carinho que tu teve comigo? Pode, beleza. Então, são essas coisas que vão dando certo num perfil odontológico que a gente vai podendo mostrar um pouquinho de quem é o Thiago e quem é um pouquinho do trabalho do Thiago, o que é um pouquinho do trabalho do Thiago. Eu posso responder a Regina? Pode. A Regina só perguntou aqui, ó, quais são suas especialidades na odontologia? Isso é uma coisa interessante do Thiago Dentista. Sou especialista em implantodontia e ortodontia, tá? Essas são as minhas duas especialidades registradas, tá? Mas o Thiago nunca deixou de fazer a odontologia integrada. Eu gosto de usar essa palavra, a odontologia integrada, tá? Porque eu preciso pegar um paciente e deixar ele satisfeito em várias áreas. Porque a odontologia também ela tem as especialidades, né? Mas trata do paciente de uma forma geral também. Por exemplo,
medicina tem a cardiologia, tem a neurologia, tem a oftalmologia, a odontologia também tem a implantodontia, a ortodontia, a periodontia, a dentística, a endodontia, que é tratamento de canal, né? Existem várias especialidades, mas eu gosto de tratar o paciente de uma forma integral. Se o meu paciente chega aqui precisando de um tratamento de canal, eu sei fazer, eu faço. Tem dentistas que não gostam. Se o meu paciente está precisando chegou aqui precisando fazer uma restauração, mas precisa colocar aparelho, eu faço. Se o meu paciente chegou aqui precisando botar aparelho, mas precisa botar um implante, eu faço. Então, eu tento integrar a minha odontologia, eu tento integrar o paciente de uma forma que eu possa ser aquele dentista moda antiga, digamos assim, que chega aqui e tenta resolver o problema. Ah, mas eu vou ter que te encaminhar para o fulano. Ah, eu vou ter que te encaminhar para o ciclano, porque isso eu não trato, aquilo eu não trato. Eu tento integrar o paciente e tratar de uma forma completa, digamos. Tem algumas coisas que realmente eu não faço, ou tem algumas coisas que realmente eu vejo assim, ó, não, isso aqui não é para mim. Eu preciso também ter o meu filtro, né? Eu preciso ter eu preciso saber até onde eu posso ir, né? Dentro das minhas qualidades, né? Eu preciso ter, ó, aqui chegou o meu limite, eu preciso te encaminhar para um especialista, eu preciso te encaminhar para um colega, porque aqui o meu rio não dá val, aqui o meu rio não dá pé, entende? Então, é só questão de conversar sempre com o paciente, mas eu gosto de tratar o paciente de forma integrada, né? Nelson, e a fotografia, quando é que entra? Isso, exatamente, essa pergunta que eu queria fazer. Eu estou curioso, como é que um dentista, um odontólogo vira um fotógrafo? A rotina odontológica, a rotina de um consultório cansa, né? Então, eu trabalho aqui sozinho, tá? Eu trabalho realmente sozinho, não, sou eu, o meu secretário sou eu, o meu chefe sou eu trabalho sozinho, tá? A rotina cansa, tá? A gente trabalha numa sala fechada, apesar de eu tenho uma boa, eu tô de frente para a janela aqui, né? Eu tenho uma vista legal aqui do centro, a minha sala é no quarto andar, eu vejo lá para baixo, os meus pacientes se deitam na cadeira e o céu, né, ele é aberto aqui, né? Eu tenho esse privilégio, digamos assim. Mas a gente trabalha numa sala fechada, né? Aonde entrou a fotografia na história do Thiago? Não do odontólogo, mas na história do Thiago. Ia nascer o meu filho, né? Nasceu no caso, né? Mas 6 meses antes de nascer, eu sempre gostei de fotografia, eu sempre gostei de celular bom que tivesse uma boa câmera para fotografar. Quando ia nascer o meu filho hoje tem 6 anos, né? O Gonçalo, Gilberto conhece. Quando ia nascer o meu filho, eu digo assim, vou comprar uma câmera legal para fotografar, para registros, né? Fui na antiga Multissom que tinha aqui na cidade. Cheguei ali, sabe aquelas câmeras que trocam a lente? Eu não sabia de nada, não conhecia nada, mas eu queria, né? Aquele sonho, né? Eu queria aquelas câmeras que trocavam de lente, tiravam aquela, né? Eu sempre achava bonito as pessoas fotografando com aquilo, né? Né? Vai nascer meu filho, mas eu queria um custo-benefício, né? Fui ali, comprei a câmera da Canon, a câmera mais barata que tinha da Canon. Tá? Comprei na época a câmera mais barata que tinha da Canon, que trocava ali a lente, saía e tirava, botava, e ela vinha, e era legal porque a câmera estava numa promoção que tirava a lente normal e colocava aquelas lentes já grandes também, e aí eu também tinha eu tinha 2 lentes já de início, né? E aí, ali eu comecei a brincar com ela, né? Tirei fotos da minha esposa antes do meu filho nascer, já tirava algumas fotos e tudo mais, né? Nasceu meu filho, a câmera ficou de lado. Pai de primeira viagem, né? Quando é que eu ia pegar a câmera para trocar a lente e fazer foco para fotografar o meu filho? Celular é muito mais fácil. Celular é muito mais fácil, né? A câmera, ela ficou, né? Eu pegava ela de vez em quando, mas a câmera ficou de lado. A câmera, ela não ficou muito, ficou mais guardada do que aquele objetivo de fotografar o meu filho.
E aí veio a pandemia, 2019, 2020. Meu filho nasceu em 2018, 2 de julho de 2018. Então, quando ele estava com 1 ano e pouco, veio a pandemia. E o que aconteceu na pandemia com o consultório odontológico também, né? Caiu um pouco o movimento, né? A pandemia nos fez a gente se reinventar também, né? Só vinha ao consultório quem realmente precisava, só vinha no consultório do dentista quem realmente precisava sair de casa, que estava com muita dor, né? Mas aqueles pacientes, vou fazer uma limpeza no dentista, vou fazer a minha visita programada, ali acabou na pandemia, né? E aí o Thiago muito tempo preso de casa, preso dentro de casa, né? E eu tinha, né, algumas restrições, digamos assim, um pouco de ansiedade, né? Pô, não estou trabalhando, né? Ansiedade começou a bater, um pouquinho de depressão começou a bater, né? E aí foi que entrou a fotografia na minha vida. Aquela câmera que estava lá guardada, eu em casa não tinha muito o que fazer, eu realmente comecei a usar ela, né? A usar para fotografar o meu filho de uma forma diferente e não pegar a câmera no modo automático, que nem eu fazia, né? Eu comecei a assistir videoaulas, eu fui autodidata na fotografia, né? Eu comecei a assistir muita aula no YouTube e aprendi a usar a câmera no modo manual, né? Ali, fotografando meu filho, foco, desfoco, treina foco, treina desfoco, né? Comecei a brincar. E aquela coisa do Thiago preso em casa também começou a me fazer mal, né? Começou a me dar crise de ansiedade, começou a preocupação com o consultório também, né? O que eu comecei a fazer? Eu sempre me acordei cedo automaticamente, né? O meu reloginho biológico, ele me acorda cedo, mesmo sem botar o relógio para despertar. Eu pegava o carro, eu comecei a pegar o carro, vou pegar a câmera e vou sair, vou lá no Laranjal, né? E comecei a fotografar. Como eu comecei a fotografar aquela musiquinha boa para descontrair o paciente, isso aí, quem tem muito medo de dentista, a Sandra, tá? A Sandra, ela tem um pouquinho de medo de dentista, né? Ela não se sente muito confortável, né? Então eu tenho aqui ó, um cantinho com uma fonte, né? Algumas pedras, algumas coisas, né? Que o paciente pode chegar aqui, né? Tem um óleo essencial também, que sai um cheirinho bom, né? Mas todo óleo essencial, ele não é só para deixar um cheirinho bom no ambiente. Tem algumas funções do óleo essencial, né? Para acalmar. E eu uso de vez em quando algumas essências ansiolíticas, algumas essências... Obrigado, Sandra. Algumas essências para baixar um pouquinho também da ansiedade do paciente, né? Alguma camomila da vida, alguma lavanda da vida. Eu ponho no óleo essencial e deixo o ambiente com aquele cheirinho, né? Não é só para deixar o cheirinho bom, tem uma função. Mas, enfim, tá lá o Thiago com a câmera e começa a sair de casa de manhã bem cedinho. Tá todo mundo dormindo na cidade, a cidade está parada, a cidade está em lockdown. Foi exatamente aquele período de lockdown, né? Eu pegava o carro, chegava no Laranjal, sempre gostei de natureza, sempre gostei de praias. Só um parênteses. O Laranjal é uma praia de lagoa da cidade de Pelotas. Para o pessoal entender o que é o Laranjal. Não é como um sítio de laranja. E depois, é isso, Laranjal é a praia do Laranjal em Pelotas. Quem for entrar no meu Instagram depois pode ver que eu tenho muito trabalho feito lá, né? E ali tem um trapiche. E o trapiche nasce o sol. Atrás do trapiche, assim, dentro da lagoa, começa a vir aquele sol. E ali eu comecei a colocar em prática o que eu comecei a aprender na fotografia em casa, né? E aí tu começa a escutar, né? Não, aí tá lá o Thiago, né? Aí tá lá o Thiago que se acorda de manhã cedo, vai lá no Laranjal, chega em casa. Detalhe, eu não tinha naquela época da pandemia um Instagram pessoal, tá? Não tinha Instagram, eu só tinha o Facebook. Nem de dentista eu tinha. Não, desculpa, eu já tinha o de dentista, eu não tinha um Instagram pessoal. Eu criei um novo Instagram
tá? Eu criei um novo Instagram e naquele novo Instagram eu comecei a postar as fotos que eu comecei a fazer do Laranjal. O Thiago não aparecia. Era só um Instagram de fotos do nascer do sol no Laranjal. E eu acho que naquele momento as pessoas presas em casa, as pessoas em lockdown, aquele meu Instagram ali cresceu muito rápido. Hoje eu tenho quase 18 mil seguidores. Mas para ter uma noção, naquele período, em menos de 3 meses, passou dos 5 mil rapidinho. Passou dos 5 mil muito rápido, tá? E aí tu começa a escutar, poxa, tua foto dá um quadro. Poxa, tua foto é uma pintura. Aí tu começa a escutar essas coisas, né? Na pandemia, final da pandemia, ali já estava no final, o consultório já começou a dar aquela andada, já começou a dar para dar aquela respirada, já saiu do susto, digamos assim, né? Eu investi, aí sim, porque o meu aprendizado na fotografia para mexer na máquina foi autodidata, tá? Mas aí sim eu fiz um curso específico para fotografias de paisagem, impressões e quadros. Então aí eu fiz um curso específico, tá? Um professor chamado Melo Bastos, da Bahia, que já fazia esse trabalho e ele hoje ele também tem uma história parecida lá na Bahia, que ele era funcionário público, assim também como eu fui, né? Ele era funcionário público e a fotografia começou a dar mais dinheiro para ele do que o funcionalismo público. E ele largou o funcionalismo público, criou um curso de fotografia que se chama Fotografia Fine Art, tá? Do bom português, fina arte, né? Fotografia Fine Art é a fotografia que tu faz. Ela não precisa ser de paisagem. Eu posso tirar uma foto da minha fonte agora aqui e transformar ela num quadro, né? Mas é a fotografia que tu vê em forma de arte e que com técnicas, porque daí não é simplesmente tirar a foto da câmera e mandar imprimir, né? Precisa passar por um processo. Então, para fazer os grandes painéis, os grandes quadros e não perder a qualidade. E aí foi nisso que eu me especializei em transformar a minha fotografia em quadros. E para mim, quanto maior o quadro, melhor. Não por causa de valor, mas porque é a minha arte transformando uma parede, né? Aí tu pergunta pro Thiago, o Thiago não tem nenhum quadro no consultório, tá? Segredo nosso aqui, tá? O Thiago não tem nenhum quadro no consultório. É vergonhoso, mas é pegar uma parede branca, né? Pegar uma parede branca e transformar quanto maior, melhor, como se tu estivesse lá naquele lugar. Então, eu acompanhei eu acompanhei muita instalação minha. Então, eu ia na casa do cliente, né? Tirava a foto da parede branca, né? E depois, com aquele painel 1,80, 2 metros de quadro, né? Como se tu estivesse lá, sabe? Tu pode fazer até uma feição na fotografia como se tu estivesse naquele lugar ali, sabe? E eu tô falando demais, né? Não é demais, não. Tem os tempos aí, Nelson, fala. Não, é porque, assim, ó, eu comecei a ver aí o nascimento do empreendedor. E pelo que percebo, aí começou a surgir um negócio, e desamarrado das questões éticas da odontologia. Quer dizer, tu pode fazer propaganda, pode vender, pode ter bem mais desamarrado. Como é que é aí? Aí tu começa a nascer um empreendedor. Como é que nasce aí esse tá meio que no nascimento, tá me contando, mas fica detalhe mais. Quando é que ele vira pila? Eu gosto... Assim, Thiago, é o empreendedor, porque o empreendedor tem a paixão, aí a paixão da fotografia, o fazer, mas como é que isso se opera financeiramente? Sem trazer números. Porque tu tem custos, tu tem que ter resultado do teu trabalho, não vai trabalhar de graça. Sempre quando alguém sabe que legal o teu hobby. Não é Foi hobby. Foi o hobby quando eu fotografei o meu filho, quando eu aprendi, quando eu saía em lockdown lá e fazia. Ali eu estava fazendo para mim,
né? Como se fosse uma psicologia para mim. Eu saía de casa, pelo menos em lockdown, eu ia lá, fazia minhas fotos, tomava o meu ar, tomava o meu fôlego, e aí quando a cidade, porque não podia realmente, não podia transitar na cidade durante o dia, a polícia lá fechava a praia lá no Trapiche, e a gente não podia ficar lá, né? Eu voltava para casa, ali era para mim, ali era um hobby, tá? A partir do momento que eu fiz o meu primeiro quadro, né, sem ser teste, e que daquele primeiro quadro eu peguei o meu custo, né, e lucrei em cima do custo, deixou de ser hobby. Ali eu monetizei. Então eu tenho o meu custo X, eu tenho uma produção, certo? Eu tenho que imprimir a minha foto de qualidade, né, com qualidade. Eu imprimo, se eu puder falar um pouquinho depois sobre o meu trabalho, eu imprimo num tecido, ele não é aquele quadro fotográfico de papel e vidro, ele é um tecido, tá? Ele se chama canvas, tá? Então eu tenho um produto de qualidade, eu tenho uma impressão de qualidade, eu entrego o meu trabalho pronto com moldura para o cliente, né? Eu dou as opções, eu tenho essas opções de moldura aqui, eu estou entregando meu trabalho pronto para o meu cliente. Eu, Thiago, tenho um X de custo e eu vendi esse quadro com lucro. Não é mais hobby. Não é mais hobby. Eu estou monetizando o meu trabalho. Eu investi para isso, eu fiz um curso de um professor para ensinar a pegar a minha fotografia e transformar ela em obra de arte, que literalmente é isso, né? Eu investi nisso e eu investi numa carreira de empreendedorismo, né? Uma coisa não atrapalha a outra. Ser dentista não atrapalha a fotografia e a fotografia não atrapalha o dentista. Pelo contrário, se complementam hoje. Porque hoje o Thiago é completamente diferente do Thiago pré-fotografia, para o Thiago pós-fotógrafo. Eu sou outra pessoa. Eu sei, filosoficamente eu sou outra pessoa, né? E aí tem os parâmetros de por que eu sou outra pessoa, porque eu nem sabia o porquê daquela minha paixão pelo nascer do sol. Eu simplesmente me acordava e ia lá. Eu me acordava e ia fazer, vou lá fazer umas fotos. Mas tudo começou daquela luz que tem ali emanando do nascer do sol. Então, a partir do momento que o Thiago deixa de fazer isso como hobby e monetiza, tá? Deixou de ser hobby. Então, sim, eu tenho um custo de produção. Esse custo de produção não é barato, tá? Ah, mas quanto custa um quadro teu? Não é barato. É um investimento, tá? Mas eu estou entregando um produto de qualidade. Isso com certeza. Qual é a questão? Para entregar um produto de qualidade, o Thiago tem um custo, né? E para não ficar empatado, o Thiago tem um lucro. Porque o cliente está comprando a minha foto e eu estou entregando um produto pronto para o cliente em qualquer lugar do país. Então, o Thiago está aqui em Pelotas hoje, mas já foi quadro para Bahia, já foi quadro para Rio de Janeiro, já foi quadro em Salvador, né? Eu tenho quadros em Bogotá, na Colômbia, eu tenho nos Estados Unidos. A logística é diferente para esses locais, tá? Mas são quadros que eu posso dizer, estão em terras além do país, né? Estão em terras estrangeiras. Na Colômbia, Uruguai, Estados Unidos. Então, a partir do momento que, né, a gente vê que a gente tem potencial para isso, né? A pessoa está querendo comprar uma foto feita por mim, né? Deixa de ser hobby e vira uma profissão, né? Fala, Nelson. Passou a ser um artista. Um empresário artista. Não é só um botãozinho. E aí veio um pouquinho da transformação do Thiago, porque na hora que a gente faz uma foto, para quem curte fotografia, né, quem curte fotografia tem uma visão diferente.
a sensibilidade muda. E quando consegue transferir essa sensibilidade, tu acaba levando isso para dentro do consultório, né? Exatamente. Uma coisa que eu aprendi com a fotografia, para fazer uma foto boa, tu precisa te ambientar. Eu preciso sentir o ambiente aonde eu estou, tá? Muito eu fotografei de pé descalço, para sentir o chão, para sentir a terra, para sentir a água, aonde eu tô, né? Ah, mas no inverno, o Nelson conhece o Hermena? Não. Conhece, Nelson? Santa Vitória do Nós Palmar. fizemos um passeio. Hermena é a praia de Santa Vitória. Quando nós fizemos um passeio de motorhome, Tá. nós passamos Lá lá. no Tui, lá embaixo. Eu conheço. Então, assim, Tá. inverno. Para quem não sabe, o Hermenegildo é muito frio, é perto do Uruguai. No inverno, eu vou lá, tiro os meus tênis e sinto areia. Porque lá também é praia, nascer do sol. Para quem não sabe, o meu trabalho é muito pautado na luz. O meu trabalho é muito pautado em nascer de sol e pôr do sol, né? Então são fotos quentes. E eu faço isso, a questão de sentir o ambiente. Fotografar de pé descalço, sentir a areia, sentir a água, sentir a pedra que eu tô, sabe? Sentir o cheiro do lugar aonde eu tô, entende? Não é só aquela foto que eu vou ali, vou mirar para lá e vou fazer, né? Eu estar olhando para cá, né? Eu estar olhando para cá, mas sentir que aqui atrás de mim tá vindo um passarinho, que ele vai passar por aqui e eu já vou mirar aqui para pegar esse passarinho passando por... Porque tem uns amigos meus que brincam, né? Teus passarinhos nas costas são tudo Photoshop. Tu pega o mesmo passarinho e põe na tua foto. Não, tu tá aqui, mas sentir que de lá tá vindo um bando e aqui tu te preparar já para pegar aquele... E isso tu traz para tua vida. É óbvio que tu traz para o teu local de trabalho, tu traz para tua família, tu traz para teus amigos. É sentir o ambiente onde tu tá, né? E uma pergunta. E tu fazes fotografia sob encomenda? Alguém disse, eu quero uma fotografia lá no nascer do sol ou pôr do sol, na fazenda que era do meu avô, que não é mais. Até então, assim, não fazia, do verbo passado, tá? Eu tô com um trabalho, não fazia mesmo, tá? Assim, ó, quem chegava até a mim, chega no meu banco de fotos, né, que eu já tenho, e escolhe a foto e eu mando fazer o quadro, tá? Tem um amigo meu, cliente do meu consultório, então as duas coisas se unem e as pessoas sabem das minhas duas paixões. Eu nunca deixei de gostar da odontologia. Pelo contrário, talvez eu comecei a gostar muito mais da odontologia depois que eu virei fotógrafo, né? Mas tem um cliente meu, né, que tem uma produção de gado, uma fazenda, né, aqui, e ele agora disse para mim, eu quero um número X de quadros, né? E a gente vai lá, tu vai pegar a tua família, e aí vira também uma amizade com as pessoas, né? Tu vai pegar o teu filho, tu vai pegar a tua esposa, nós vamos passar um dia ali na minha localidade e a gente vai fotografar. Eu quero que tu me faça uma foto dos meus gados, eu quero que tu me faça umas fotos da casa antiga, eu quero que tu faça umas fotos do pôr do sol, e aí vai ter fotos que ele quer pro apartamento dele, aqui na cidade, e ele vai querer para a empresa com fotos lá de fora, lá na empresa dele aqui em Pelotas. Então, sim, são fotos encomendadas, né? Algumas pessoas já me perguntaram, talvez eu tenha que rever isso, né? Eu tirava, não é que eu tirava, mas eu esperava o momento certo de tirar uma foto sem nenhuma pessoa passando na minha foto, tá? Eu mudei essa perspectiva do momento. Eu comecei também a fotografar pessoas que passavam pela minha foto, tá? Silhuetas, pessoas de longe, que não aparece o rosto. Eu não posso tirar uma foto do Gilberto e vender o Gilberto, né? Mas silhuetas contra o sol, ou, sabe? Que começaram a aparecer nas minhas fotos. Isso aí também foi uma mudança. Aí as pessoas começaram, e se fosse eu lá? Isso eu não faço, né? Se fosse eu passando naquela foto, ainda, vamos dizer assim, não é que eu não faça, ainda
não faço. Posso mudar, né? Esse meu conceito. Mas é que aí envolve muitas outras coisas de planejamento, né? Dias da semana, não é todos os dias que eu posso sair de manhã cedo, né? Dar a sorte de estar um dia bom, um dia bonito, quando aquele cliente quer aquela foto. E também e uma coisa que talvez me prenda muito, tá? É a expectativa, porque por exemplo, assim, ó, passou um casal no Trapiche, para quem não sabe, Trapiche, na Praia do Laranjal, aonde nasce o sol. Passou um casal e eu tirei a foto da silhueta daquele casal e eu vendi um quadro desse casal. Não sei que casal é aquele, tá lá, são casais pequenininhos que estão ali só passando, né? Mas eles apareceram na minha foto naquele momento, né? Qual é a expectativa que o Nelson vai ter, por exemplo, de que aquela foto vai ficar ou igual ou melhor, né? Que daquele momento, sabe? Vai ser uma foto planejada, coisa que eu não faço. Eu não faço as coisas que estão acontecendo naquele momento é o que eu estou fotografando. Mas aí o Nelson ou o Gilberto querem uma foto minha fazendo aquilo. Qual é a expectativa que vocês teriam disso para eu transmitir no meu trabalho? E aí depois não gostam, sabe? É isso que eu fico pensando de quando me encomendam uma foto assim. Essa história ali da fazenda é diferente. Eu vou lá, ele quer que eu fotografe o campo, o gado, as figueiras que tem lá, a casa antiga, o pôr do sol. Então vai ser a minha visão ainda daquele momento que está acontecendo. Ninguém quer, não vai ser um ensaio pessoal. Ele não quer aparecer naquela foto, não. Mas as pessoas já me pediram, se fosse eu passando no Trapiche, ou se fosse eu de silhueta, aí eu não, esse tipo de trabalho eu ainda não fiz. Já fiz ensaio fotográfico de casal, por exemplo. Já peguei, isso aí eu me aventurei um dia, em sair da fotografia de paisagem e ir para um café, uma cafeteria aqui, por exemplo, né? Tinha uma amiga minha que o bebê ia nascer e tudo mais, ela queria fotos de casal de barriga gestante. E eu fiz, saiu legal, ela gostou muito, sabe? Então, algumas coisinhas assim eu já me aventurei. Mas aí é uma perspectiva completamente diferente, um trabalho completamente diferente que talvez hoje eu não teria. Sendo dentista, eu não teria tempo. Posso falar, Beto? Pode. A tua parte comercial, ela vem só do Instagram ou tu já está na parte de propaganda? Não, é boca a boca, tá? O vizinho que viu na casa por exemplo, assim, instalei na casa do Gilberto e o vizinho dele gostou, foi lá, de quem é do Thiago, já recebi vários clientes assim, tá? Mas a minha parte comercial, ela é única e exclusivamente Instagram, tá? E impulsionamento. Né? Aí o Thiago saiu dos 5 mil para os 18 mil seguidores agora, impulsionando o trabalho, né? Investindo em publicidade dentro do Instagram, né? E impulsionando o meu Instagram para as pessoas verem o meu trabalho. Legal. Passou a ser o teu canal de vendas aí. Sim, sim. O meu Instagram, né? Eu tenho uma abordagem também no meu Instagram que é a parte dos stories, né? É uma parte mais pessoal. É onde o pessoal mais me vê, é onde o pessoal vai me ver o meu dia a dia, os meus bons dias, boa tarde, boa noite, de vez em quando, né? E o meu feed é a minha parte comercial. Ali eu apareço menos no meu feed e eu mostro muito mais o meu trabalho. Eu mostro as minhas fotos, mostro como é que é o trabalho, aquele trabalho que eu aprendi com aquele professor lá no curso que eu fiz. Ele dá a forma, ele também mostra como ele vende o trabalho dele e que dá certo. Eu pego a minha foto e transformo ela num ambiente, uma simulação. Então o Nelson vai entrar no meu Instagram. Thiago, eu gostei da foto tal que tu tirou. A foto tal que eu tirei, eu faço uma simulação e coloco ela numa moldura de inteligência artificial
coloco ela num ambiente de inteligência artificial, mas coloco ela numa parede. Entendi. Entende? Então, a foto que eu faço hoje, eu mostro para o meu cliente já numa inteligência artificial daquela foto. E, por exemplo, o Nelson entrou em contato comigo. Thiago, eu gostei daquela foto, eu quero colocar naquela parede. Tu aí, tu tá em São Paulo, né, Nelson? Eu estou em São Paulo. Tu pode me tirar, tu pode me encaminhar uma foto da parede vazia e eu faço uma inteligência artificial e coloco o quadro naquela tua parede. Então eu já te mostro como se fosse uma simulação de como o quadro já pode ficar no teu ambiente. E assim eu vendo para fora do meu nicho pelotense aqui, eu vendo para o Nelson em São Paulo dessa forma. Nós vamos ter que marcar uma outra, porque o Gilberto está com time, eu estou com time e tu tens time também. Nós vamos ter que marcar uma outra, um retorno para continuar a partir daqui. Meio-dia. Tá? Nós vamos fazer um paroquial, tá? Fazer um paroquial para lembrar o pessoal, né? Cada um seguir o outro no outro canal, né? Pelo Instagram, né? As lives vão estar disponíveis nos canais de nós três, tá? E depois elas vão estar amanhã. A live vai estar no canal Vendo de Fora no YouTube, tá? No YouTube aparece o canal Vendo de Fora lá, que vai ter a reprodução dessa nossa apresentação aqui, tá? Não esqueçam de se inscrever lá no YouTube também. Desculpa, fala, Nelson. Não. É que já bateu meio-dia, a gente nem sentiu chegar no meio-dia, né? Mas é que se deixa eu falo e o Gilberto sabe. Sem problema. Não deixe de se inscrever lá no canal, lá Vendo de Fora, lá no YouTube, tá bom? Além daqui do Instagram. Tá bom? Quer encerrar, Gilberto? Eu quero agradecer a audiência que esteve conosco aqui e o que virá nos assistir, né? Um amanhecer, uma noite, uma madrugada, quem sabe, tá? E que assista os nossos canais no YouTube. Não esqueça dos 3C, que é o curta, compartilhe e comente, porque isso impulsiona o canal, e se inscreva, porque o número de inscritos também ajuda o canal a se desenvolver, tá? E agradecer o Thiago, e já vamos deixar, não sei para que dia, uma outra entrevista a partir disso aí. Thiago. Nosso abraço, Thiago. Thiago, um abraço. Próximo. Tá bom? Obrigado. Tchau.